Isso é uma coisa das telas que a gente precisa falar. Muita gente acha que quanto mais estímulo, mais inteligente a criança fica. E eles acham incrível a criança conseguir pegar no celular e, nossa, olha como coisas que ele já consegue fazer. Olha o que ele já está assistindo, já assiste coisa em inglês, já assiste com espanhol, já sabe falar não sei o quê. Mas a quantidade de estímulo não é proporcional à inteligência. Então, não significa que quanto mais estímulo... Um beijo, Ana. Ela falou muito bem para mim. Quanto mais estímulo, mais inteligente. Muito pelo contrário. Os estudos estão mostrando que as crianças estão com a cognição menor. As crianças expostas a telas têm uma cognição menor. Então, a gente achar que a gente está deixando o nosso filho diante de uma tela e que ele está sendo exposto à matemática... Não, é que, calma aí, sabe? Rapidinho. Meu filho não assiste qualquer coisa. Ele assiste coisas sobre Animal Planet, ele assiste coisas sobre matemática, sobre linguagem, não sei o quê. O que, obviamente, que é uma mentira, né? Que ela assiste, ele assiste isso o tempo todo. Mas já foi visto que as crianças têm uma cognição menor, que elas têm uma menor quantidade de capacidade na matemática e na linguagem. Porque a quantidade de estímulo que você oferece para o seu filho não significa que você vai ter um desempenho melhor na linguagem, na matemática, né? Só que o pessoal faz uma confusão, porque eles pegam e falam, nossa, olha como as crianças estão falando hoje. Olha, já nasce até de olho aberto. Aí eles meio se auto-enganam e acham que é por conta dos estímulos diferentes, não sei o quê. E isso é uma mentira, né? Então, as crianças que estão expostas a muito estímulo, elas, pelo contrário, as crianças que são expostas, já foi visto em estudo isso, crianças com mais de 2 horas de tela por dia, elas têm 8 vezes mais chance de desenvolver TDAH. 8 vezes mais chance de desenvolver TDAH. Né? Então, aí você fala, mas será que o TDAH não é genético, não é genético? Enfim, se é só uma síndrome de TDAH, digamos assim, né? Ou seja, talvez não seja doença, mas esteja se expressando assim, né? Não importa. O fato é que ela está tendo consequências como se tivesse um déficit de atenção e hiperatividade. E aí, a ciência explica, a antropologia explica, a filosofia explica por que isso está acontecendo. Né? Por que essa quantidade de estímulos faz com que você tenha uma menor capacidade de atenção, né? Você tem isso que você falou, a gente estava falando aqui, poxa, os pais não conseguem discernir, as crianças não conseguem discernir bem as coisas, os adultos não conseguem, imagina as crianças. Mas assim, é muito óbvio, a nossa carga moral, ou seja, o que a gente aprende do que é certo e do que é errado, isso está de acordo com o que a gente viu na realidade. Ou seja, alguém agiu de forma moralmente boa ou moralmente má e a gente aprendeu. Isso não se aprende em televisão. Porque em televisão, em telas, em filmes, em séries, a coisa é muito caricata. E é muito difícil para a criança prestar atenção nas nuances. Então, para a gente conseguir definir isso é certo e o que é errado, é necessário uma maturação cerebral para que nos ajude a perceber, a controlar esses estímulos. Ah, esse estímulo é bom, esse estímulo é mau. Esse estímulo eu quero, esse estímulo eu não quero. Mas a gente aprende isso com uma interface humana. Esse é o ponto. Exato. Então, ou seja, você expor os seus filhos a desenhos bonzinhos, que você julga bonzinhos, se no meio tiver alguma coisa ruim, vai entrar como bonzinho e você nem percebeu. Porque você, muitas vezes, não fica sentado lá do lado do seu filho, vendo se tudo que ele está vendo é de fato bom ou não. Né? Porque assim, Exato. se você ainda ficasse do lado dele, seria menos pior. Porque pelo menos você ia poder fazer ali algum tipo de mediação, né? Explicar alguma coisa. Mas é óbvio que isso não acontece. Porque em geral vai se colocar a tela para poder ter tempo para fazer outras coisas para acalmar a criança, né? Olha, vai ficar quietinha porque ela fica parada vendo a televisão
e aí eu posso ter tranquilidade para fazer outra coisa ou para não fazer nada, né? No fundo, na maioria das vezes, é para eu ficar na minha preguiça aqui, desenvolvido.